creia no que o Senhor vai falar com você. Creia no que Deus está falando com você. Isso vai mudar a história da sua vida. Você consegue transformações assustadoras quando você ouve a palavra de Deus, quando você ouve o mover de Deus para a sua vida. Isso é o mais importante. Isso é que traz vida verdadeira. Tem pessoas que não sabem, retém tudo de Deus e não sabem aproveitar, e não sabem honrar Deus, e não sabem fazer. Está andando como o povo do Antigo Testamento depois de Jesus. Já está em Cristo Jesus, mas anda igualzinho o povo lá de trás, temendo amanhã, temendo as coisas, vendo Deus fazer. Irmão, se nós, igreja cristã, não vemos o milagre de Deus, as coisas que Deus fez aqui para nós, eu vou te falar para você, tem um negócio errado. Estou falando só de nós, vou falar nem do que ele está fazendo dentro de Israel, não. Do que ele está movendo dentro do povo de Deus, não. O que Deus está honrando de uma simples oração, de um simples clamor, sabe, de coisas que nós fazemos porque nós amamos a palavra de Deus. Deus está respondendo e mesmo assim, nós ainda ficamos assim, vou dar mais um tempinho ver se é verdade, vou esperar mais um tempinho. E aqui não foi diferente, ó. Números 14, versículo 1. Em toda a congregação então toda a congregação levantou a voz, puseram-se a gritar, e o povo chorou muito naquela noite. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés e Arão e exclamavam: antes tivéssemos morrido na terra do Egito, antes morrêssemos todos nesse deserto. Então eles não decidem o que eles querem, reclamando. Moisés foi chamado por Deus, Arão foi chamado por Deus, muitos homens e mulheres ali foram chamados para auxiliar Moisés e Arão, foi direção de Deus, foi ali o mover de Deus. Para quê? Para conduzir esse povo, vendo esse povo que Deus era com eles, o tabernáculo estava lá, o Senhor descia no tabernáculo, a congregação ouvia Deus falar. Deus falava audível a eles, Deus falava só com Moisés e Arão, Deus todo o tempo Deus falava, e eles só viviam reclamando. E para reclamar, é interessante que eles gritavam. Por que não grita adorando a Deus? Por que não grita dando glória a Deus? Por que não grita alegre pelo milagre que o Senhor fez, pela provisão que o Senhor deu? Não. Grita para reclamar, abre os pulmões para reclamar de Deus. Deus, por que isso? Deus, por que Deus para aqui, por que Deus para ali? Todos reclamaram contra Moisés e Arão. É melhor ter morrido no deserto, no Egito. É melhor que morrêssemos agora aqui, nesse deserto. Para acabar essa agonia, sendo que eles tinham tudo. Tinham higiene num deserto doido, tinham roupas num deserto doido. Não tinha shopping não, meu irmão, você vai comprar roupa que você quisesse, não. As mulheres teciam tecidos maravilhosos, roupas maravilhosas para andar no deserto. Tem que ser negócio para aguentar, que é sol, e para que eles não queimassem. As roupas não envelheciam. As crianças iam crescendo, os calçados cresciam no pé das crianças. Não acabava, não. As roupas cresciam nas crianças, não acabavam, não. Mas isso é muito difícil de entender, sabe? Deus operando e fazendo isso. Eles estavam preocupados em reclamar. O que eles queriam? Irmão, nós temos Deus, o que mais nós queremos? Se você tem uma necessidade, apresenta ela para Deus. Se você tem uma dificuldade, apresenta ela para Deus. Se você tem uma bênção, conte a bênção de Deus na sua vida. Então, é as coisas que nós precisamos mudar em nossas vidas. A reclamação, a murmuração. E para isso nós temos pulmão para falar. E para isso ninguém está doente. Ninguém está doente. Eu fico assustado quando eu vejo os políticos, eu vejo essas pessoas que são presas, né? Que se diziam homens de Deus, que se diziam mulheres de Deus, que se diziam políticos, que se diziam autoridades. Até então ninguém estava doente. Foi preso essa corrupção está no mundo, no Brasil, foram presos aí por causa desses conchados todos, foram presos porque estruparam, foram presos porque defamaram, enfim, foram presos. Aí começa a adoecer todo mundo. Todo mundo.
Para o povo, sabe, ter dozinho, cometeram delitos, tem que pagar. Aí todo mundo adoece. O crente fica a semana inteira, beleza. Falou que tem culto, é para vir para o culto, ele adoece. Ele adoece. No dia que Deus te adoecer de verdade, não me chame para orar por você. Porque eu vou chegar e falar, foi Deus que te adoeceu. Meu irmão, não posso fazer nada, foi Deus que te adoeceu. Porque tanto você pediu isso, Deus fez isso para você. Deus te deu a única condição de você ficar do jeito que você quer. Esse povo aqui não foi diferente, ó. Eles reclamaram de Moisés e Arão, beleza. Até então, enquanto reclamamos uns dos outros, beleza. Mas o problema todo é que eles se acharam tão reclamões e tão no direito das suas reclamações, que começou a reclamar de Deus. E o povo, pós-Jesus, continuam. E o pior ainda, reclamam de Deus e começam a querer fazer segundo seus corações e começam a ter as suas previsões. Isso é perigoso, irmão. Todas as nossas coisas nós temos que colocar diante de Deus. A gente pode fazer previsão disso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Senhor, se o Senhor me permitir saúde e vida, se for esse tempo, me dá essa condição de ter isso, me dá a condição de fazer isso, me dá a condição de servir assim. Aí Deus vem e traz a resposta. Mas quando você começa a prever, começa a virar, sabe o que é? Um João de Deus da vida, começa a virar, porque crente está virando isso. Crente está virando mãe de Ná, tem um monte de mulher aí virando mãe de Ná, tem um monte de homem aí virando João de Deus, tem um monte de homem fazendo um monte de coisa. E depois quer achar, não, Deus vai me perdoar, e Deus vai. Só que tem que ele pune também. Ele pune. Se houver a intercessão de um homem justo, de uma mulher justa, Deus aceita. Só que tem que ele aceita segundo o que você fala. Você mesmo é que profetiza o que vai acontecer. E não prevê o que vai acontecer. Você profetiza pelo Espírito de Deus. Aqui no versículo 3, olha a reclamação onde que chegou. Por quê? E por que Deus nos traz a esta terra para fazer perecer a espada, para entregar como presa ao inimigo as nossas mulheres e as nossas crianças? E nossas crianças, não seria melhor voltar para o Egito? Irmão, olha para você ver, já fizeram as suas previsões. Tinham entrado na terra? Não. Estavam lá no deserto ainda preparando, não tinha passado nem o Jordão, Flávio. Nem o Jordão. Estavam ali preparando. Olha a previsão. Nós vamos prender nossas mulheres, os nossos filhos, vamos fazer de escravo, esse povo mau, esse povo ruim. O Egito era o quê? Bonzinho? O Egito dava tudo. Tinha dia que era só água, não tinha nem pão para comer. Tinha maná no Egito? Não tinha. Tinha tabernáculo para adorar a Deus no Egito? Não tinha. E isso é que é bom para o povo de Deus? É isso que é bom para nós? Isso é que é bom para Israel? Isso é que é bom para a nossa casa? Isso é que é bom para o nosso bairro, para a nossa vida cristã? Não ter direitos? Só deveres. Só deveres. Deveres de ser escravo. Vocês são escravos aqui no Egito, ponto final. E aqui no 3 é assustador. Eles questionam Deus. Deus, por que o Senhor nos traz a essa terra para nos fazer perecer a espada? Ah, mas não tinha nem tido acontecido a Primeira Guerra? Que negócio doido é esse? Não tinha. Espiaram a terra. Mas não tinha. Aí começaram já a conjecturar. Ah, nossas mulheres, nossos filhos, o resto, um bando de medrosos. Os homens todos medrosos. Traz isso para o espiritual primeiro. Tem muito homem, muita mulher espiritualmente assim, ó. Não vou guerrear não, porque é aquele negócio. Você vai cutucar Satanás, ele vai cutucar minha casa, ele vai cutucar minha vida, vai, mas vença. Deus vai te dar a melhor arma, a melhor condição, a melhor forma de vencer. Uma das coisas que Deus nos dá para que nós vençamos é quando Ele perdoa nossos pecados a cada dia e quando Ele estende a misericórdia dele a cada dia. Eu penso muito nisso, puxa, Deus estendeu a misericórdia dele. E não é todo dia que você está 100%. Mas você vê Deus estendendo a misericórdia.
Aí você, puxa vida, eu falei do que eu não entendia, falei do que eu não sabia, perdão, e vou próximo diante de Deus, e faz um voto para Deus, enfim, é você e Deus. Mas eles aqui, ó, já levaram o negócio para previsões dos seus corações. E piorou mais ainda no versículo 4, que se rebelaram contra Deus. Já não queriam Moisés como líder, já não queriam um homem de Deus para os guiar, já não queria aquele sacerdócio de Arão para guiar, já não queria a tenda da congregação, já não queria ali o tabernáculo com eles. Por que é isso que eles não queriam? Eles não queriam Deus com eles. Escolhemos um líder, olha o versículo 4 que interessante. E murmuraram uns com os outros: escolhamos um líder e voltemos para o Egito. A rebelião chega a um ponto que ali inúmeras e inúmeras pessoas do povo de Deus rebelaram contra os homens de Deus, depois rebelaram contra Deus, e pior ainda, não, agora nós vamos nomear alguém para nos levar de volta para o Egito. Nós vamos chegar lá, pedir perdão a Faraó e falar que vamos servir Faraó até nós morrermos, nós e todas as nossas gerações. É isso que vai acontecer com muito crente agora, após Jesus. Vai ficar escravo do Egito, vai beijar a mão de Faraó, vai estender a mão para Faraó, vai ser escravo de Faraó até morrer, e vai levar todos os seus filhos. E quando você faz um compromisso, toda a sua casa faz um compromisso. Você faz um compromisso em Cristo Jesus, de orar, de interceder, de ganhar sua casa para Jesus, Deus vai estar trabalhando em cima disso. Aqueles que fazem um compromisso na macumbaria, na feitiçaria, na maldicência, em muitas coisas, aquilo vai acontecer com a sua casa. Vai. Aquilo vai acontecer na sua casa, porque você busca isso. Então tem muito crente que vai perecer buscando isso. Não, quem cuida sou eu da minha casa, e não, eu vou arrumar um líder, eu sou líder, eu vou arrumar um líder, eu vou ser líder, eu vou fazer acontecer. Vão murmurar entre eles têm que estar orando, eles têm que estar agradecendo a Deus, porque saíram do Egito, já estavam nas portas da terra prometida, já tinham espiado a terra. E pior ainda, intentaram aqui esses rebeldes contra a vida dos homens de Deus. Aí enfureceu o coração de Deus. Foi lido aqui, Salmo 118, versículo 18 e 19. Enfureceu o coração de Deus. Não, quem trata dos meus sou eu. Enfureceu. Eles queriam tirar a vida de Moisés e Arão, eles queriam acabar com aquilo ali, levantar um líder. E não seria um líder cristão, porque no meio do tabernáculo, a primeira coisa que ia ser desfeita era o tabernáculo. Os sacerdotes, os que serviam a casa de Deus. E muitos crentes hoje estão caminhando por isso aqui, ó, murmurando uns com os outros. Em vez de estar orando uns com os outros, em vez de estar abençoando uns com os outros, em vez de estar proclamando a verdade uns aos outros. Lá a palavra não diz que tem que ter, enquanto nós reunimos, tem que ter o quê? Cânticos, salmos, hinos, palavra, ensinamento, oração, intercessão, bênção, exortação. Não, mas aqui tinha o quê? Murmuração. E mesmo assim, diante disso tudo, Moisés, Arão, Josué e Caleb prostraram diante de Deus, rasgaram suas vestes, prostraram diante de Deus, clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus não ouvisse nada que esse povo estava falando. Senhor, esse povo não sabe o que eles estão fazendo, tem misericórdia deles. E a hora que eles queriam matar esses homens de Deus. Coisa muito interessante, que quando nós criamos coisas em nosso coração e achamos que aquilo é o melhor para a nossa vida e achamos que aquilo é que nos vai dar bênção, irmão, o que a escravidão ia trazer? Sofrimento, morte. Deus tinha o melhor para o seu povo. O povo escolheu o que achavam que era melhor. A gente volta para o Egito, mas lá ia continuar o chicote, lá ia continuar a escravidão. Seus filhos, as mulheres iam ser pegas para servir a homens, para servir a deuses estranhos, para limpar lá a estátua de Baal lá. Isso é liberdade. Então, meu irmão, nós precisamos entender essas coisas e trazer isso para que o povo de Deus não venha desfalecer, para que nós não venhamos desfalecer.
Porque nós precisamos entender que nós somos a igreja. Cada um de nós somos a igreja. O pastor não é a igreja. Não. Cada um de nós somos a igreja. O tabernáculo de Deus está em nós. Tem muita gente tirando o tabernáculo de Deus dele e querendo viver no tabernáculo do outro. Você não consegue isso. Ou o tabernáculo de Deus está dentro de você, ou você está no mundo, você está no Egito. Igrejas estão assim, ó. E vão se abrir mais igrejas ainda assim, ó. Mas será que o tabernáculo de Deus está dentro de cada um ali? Será que tem todas as coisas acontecendo segundo a vontade de Deus? Complicado. E aqui, a partir do verso 5, vem uma palavra de intercessão. É uma palavra onde, sabe, eles querem uma mudança para o povo. Eles eram uma minoria e queriam uma mudança, e a maioria não queria. Então, versículo 5: diante de toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel, Moisés e Arão prostraram-se com as suas faces rente à terra. Dentre eles que espiaram a terra, Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, rasgaram imediatamente as suas vestes e exclamaram perante toda a comunidade israelita ali reunida: a terra em que missão fomos averiguar é muito boa, um lugar excelente. Versículo 8: se o Senhor nos é propício, o Senhor nos é propício, Ele nos fará entrar nesta terra e pessoalmente as dará a nós. É de fato uma terra da qual emana leite e mel. Então, irmão, nós fomos lá e vimos a terra, nós fomos lá e provamos dos frutos, nós trouxemos para vocês os frutos. Deus está conosco. Se Deus está conosco, Ele vai à frente e Ele vai nos dar a vitória. É isso que nós precisamos de entender, querido. Se o Senhor está à frente das nossas vidas, se nós permitimos isso, Ele vai à frente de todas as nossas coisas e nos proporciona o melhor. Ele guerreia por nós. O que eu e você precisamos entender é não ignorar isso. As pessoas estão caminhando ignorando que Deus pode fazer isso. Tem muito crente que já fala assim: ah não, Deus me deixou aqui nesse deserto para me sofrer. O povo estava lá, nós acompanhamos todo o Velho Testamento, todo o Antigo Testamento. O povo estava lá, Deus estava com eles dia e noite, e eles estão aqui murmurando: Deus nos trouxe para cá para morrer pela espada, nós, nossas mulheres, nossos filhos, antes de voltar para o Egito. O que nós queremos? Ser vencedores ou ser vencidos? Ser vencido por propostas do mundo? Nós temos que abrir nossos olhos, senão nós perdemos a nossa bênção. Enquanto a família de Jó tinha tudo, a mulher de Jó não aparecia em parte nenhuma da Bíblia. Em parte nenhuma. Mas foi Jó ser afligido, atacado, perdeu tudo, foi perdendo as coisas, perdeu os filhos. A sua mulher já começou a desesperar. Aquela que tinha que ser auxiliadora, aquela que tinha que orar, aquela que não é para falar nada, para ficar calada, ficasse calada. Não, o que a mulher de Jó faz, querido? Abençoou Jó? Não, acabou de matar Jó, acabou de amaldiçoar Jó. Se Jó vai na pilha da mulher dele, realmente, né? Eu estou insistindo em Deus que não me responde. Irmão, a importância do casal viver em comunhão, em entendimento das coisas de Deus. A importância que é. A importância de estarmos ali entendendo, estarmos ali caminhando segundo a vontade do Senhor. Olha a importância. Porque ela não sentou e ficou com ele lá. Que coisa louca, meu irmão. Ela, abra sua Bíblia comigo em Jó, deixa marcado aí que nós vamos voltar aí. Um pouquinho à frente em Jó. Capítulo 2. Jó, capítulo 2. Está à frente aí.
Então, muitas das vezes, nós somos afligidos por inúmeras coisas, tanto o homem como a mulher. Por isso que eu te falo lá, o casal. Se fosse inverso, se fosse a mulher de Jó, que estivesse naquela condição, você acha que Jó abandonaria ela? Ele sendo um homem temente, que sacrificava e fazia? Eu tenho certeza que não. Ele ficaria com ela lá. Ele trazeria água para ela, ele oraria, ele intercederia. O homem e a mulher tem que ser assim. Senão não funciona. Senão não funciona. Se você acha, mulher, que Deus faz mais por você, você perdeu. Se você é um homem e acha que Deus usa mais você e não mulher, perdeu. Casal é uma só carne. Esses dias eu tive um debate com um rapaz mas se o Espírito de Deus me controla, eu não sei o que eu ia fazer não. Eu me subi uma ira de ver como as pessoas não conhecem o Evangelho. Eu não tinha nada com isso. Nada com isso. Mas eles me cutucaram. Não tinha nada com isso. Mas se Deus tivesse falado assim, você não vai abrir a boca para ela, fica calado, não tinha ficado. Quando eu trouxe o Evangelho, trouxe a mensagem, quando eu terminei a mensagem para esse rapaz, para esse homem, Deus falou assim, agora cala sua boca. Aí eu falei, fica essa dica para você, sair. Se me perguntar, não falo mais. Ele me afrontou ainda. Eu não falo nem lá mais. Eu só sigo o que Deus manda. Só o que Deus manda. Ele numa conversa virou e falou assim, tem que ser muito rápido isso, né? Eu amo a minha filha e a minha mãe. A minha mulher não. Poxa. Minha mulher, eu não sei o que ela vai fazer, amanhã pode me largar. Ao santo Israel. Não está dando um pocão mesmo. Aí eu falei com ele, professor, amigão. Aí o outro, eu também penso a mesma coisa. Para que foi mexer comigo? Para que ser bom pensa. Eu penso que vocês dois estão errados. Nem morre. O outro ficou, ele perdeu o playboy. Eu falei, você está errado. Totalmente errado. Se você ama seu filho mais do que a sua mulher, se você, mulher, ama o seu filho mais do que o seu marido, você já está no inferno. Você já está quase os dois pés no inferno. Falando sério mesmo, sério mesmo. Aí eu lembrei ele, falei assim, você conhece, porque é muito católico, serve demais, você tem que ver, mó puritano da história. Eu falei assim, você vai na igreja, não aprende, não? Não, mas a palavra me apoia mesmo, porque não apoia não. Você, mais uma vez, você quebrou 3 mandamentos de Deus e mais um monte de ordenança de Deus. Te dá um, primeiro. Lá, se você voltar lá dentro da palavra de Deus, lá em Gênesis, você lê Gênesis, não lê? Você não busca? Busca. Então tá. Lá diz o quê? Deixará o homem pai e mãe e vai se unir, sua mulher, são dois numa só carne. Então o que você tem que amar? Você quebrou o mandamento, você quebrou? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem que é mais próximo do que o próximo? Sua mulher, seu marido. Esse é o mais próximo. Por isso que vivem 2 na mesma cama. Por isso, se um cair, tem que ir levanta. Só aí eu já matei o camarada. Eu falei, tá vendo isso? Você já quebrou tudo isso? E o maior que você quebrou, meu amigo? O maior que você quebrou, você falou com a sua boca que você amava a sua filha e que você amava a sua mãe. Você esqueceu de amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força. Esse é o primeiro mandamento. O segundo é amar o teu próximo como a ti mesmo, que é a sua esposa. Se você amar o próximo que mora na esquina, não ama a sua esposa, você já está com o pé no inferno. Então você tem que me ensinar a Bíblia. Marca a hora e lugar. E nós vamos sentar. Você vai pegar a sua Bíblia, eu vou pegar a minha Bíblia. Eu vou orar a Deus, eu vou pedir Deus, direção. E se você quiser, o dia que você quiser, eu marco. Nós vamos sentar até o galo cantar, até raiar o dia, e eu vou te mostrar um monte de coisa que você quiser. O que você quiser. Acabou a conversa. Deus falou comigo lá. Então aqui, a mulher de Jó capítulo 2, versículo 7. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Só Deus sabia o que estava acontecendo com Jó. Nem ele sabia, nem ninguém sabia. Saiu, portanto, Satanás, o acusador e inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó. O servo de Deus
passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica, um caco de telha, e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Olha a situação do homem, olha a situação do marido. Versículo 9. Então se aproximou-se a esposa de Jó e o advertiu, ou demonstrou: deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. É o conselho da mulher. É o conselho que muita mulher hoje dá para muito marido. Você está insistindo com uma coisa que não vai dar certo. Tem muito homem que está fazendo isso com a mulher. Só que tem com a mulher a parte mais fraca. Ele proíbe, ele intima, ele dá ordem. Aqui ela chegou, aproveitou de tudo que Deus deu. As melhores roupas, os melhores carros, tudo. Comia do bom e do melhor, a melhor casa da época. Não sacrificou um boi. Quem sacrificou foi Jó, para ela, para os seus filhos e para os seus empregados. Lê o texto lá. Aí ela vem com essa palavra. Essa que é a palavra que tem que ter com o casal? Uma vergonha. Versículo 10. No entanto, ele lhe afirmou. Olha o respeito que ele tinha pela mulher dele. Quando no texto aparece assim, a mulher, era o texto de mais honra para a mulher. Quando o marido chamava uma esposa de mulher, era honra. Não estava xingando ela e escorraçando ela, não. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca. Porventura recebemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar em pecar. Ele só lembrou ela. Então Deus tem que fazer tudo que nós queremos, tudo do bom que nós queremos. Aquilo que nós não queremos, Deus não pode fazer na nossa vida, não. Para nos provar, para ver como é que nós caminhamos com Ele mesmo, como é que nós estamos. Chegou esse infortúnio. Ele que permitiu. Jó não entendia as coisas ainda não, irmão. Jó vai entender lá no capítulo 42. Agora eu entendo. Agora eu entendi. Aqui não sabia nada. Ele falou pelo Espírito de Deus sem saber. Imagina um homem ferido da ponta dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, se coçando com um caco de telha, rasgando aqui, machucando tudo. Ainda teve essa palavra. Imagina a lição. Imagina esse homem sacrificando. Imagina esse homem honrando a Deus. Imagina esse homem fazendo para o nome de Deus ser glorificado. Será que nós somos como ele? Vamos voltar lá para Números 14. Precisamos entender aqui que Deus tem o melhor para nós. Já estão concluídos no mundo espiritual e no mundo celestial. Todas as bênçãos estão lá. Esse povo não entendeu que essa terra prometida era uma bênção para a vida deles. Eles não entenderam. Eles não entenderam quando Josué e Caleb falaram: mas a terra, Deus é propício para conosco, ou seja, Deus está conosco, Ele vai à frente com nós. Qual que é o problema? Qual que é o medo? O que está acontecendo que nós não podemos caminhar para cima desse povo e ganhar e conquistar? Por que vocês querem voltar a ser escravos lá? Então, muitas vezes nós não acreditamos que Deus está conosco. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus está conosco, que Ele vai à frente, e fazemos escolhas erradas. E fazemos as escolhas que estão no nosso coração. Esse povo aqui não queria nem tentar entrar na terra. Muitas vezes Deus fala no nosso coração, nós nem tentamos fazer. Não vou nem mexer com isso não, para não ter problema. Nem tentamos. Mas vamos fazer para a glória de Deus? Não mexer com esse negócio. Eles nem queriam isso. Tem muito crente que não quer nem, não vou nem mexer com esse negócio, não. Só assumir isso aí, depois vou passar perto. Nem tentaram, não buscaram nem ali, sabe, reconciliar, pedir perdão a Deus e voltar.
situação tem que mudar, queridos. Nós precisamos acreditar mais. Precisamos de fazer segundo a vontade de Deus. Isso aqui, querido, logo imediatamente coloca impedimento. Quando Deus fala conosco, eu já coloco impedimento, Deus já escolhe outro. Deus já escolhe outro e já é o seguinte, é o meu reino, é para a minha glória. Já escolhe outro, o negócio vai andando, irmão. Vai andando. Olha o versículo 9. Então somente não vos rebeleis contra o Senhor Deus. Não tenhais medo do povo daquela terra, pois os devoraremos como um bocado de pão. Sua sombra protetora lhes foi retirada, ao passo que o nosso Senhor, o Eterno, está conosco. Portanto, não tenhais qualquer receio deles. E aí, irmão, o que Deus está falando conosco aqui? Eles tinham colocado impedimentos, se rebelaram contra Deus, foram chamados a atenção ali por Josué, por Caleb. Gente, não faz um negócio desse não. Vamos lá que nós vamos vencer esse povo, porque o Senhor vai à frente. Eles, quando ficaram sabendo que o povo de Deus estava se aproximando deles, o que aconteceu com eles, querido? Eles começaram a pedir os seus deuses, as suas imagens, fazer as suas oferendas, mas nada já funcionava, senhores. Nada funcionava mais, porque Deus já tinha retirado a sombra protetora deles. Eles tinham uma sombra de uma estátua gigantesca que era Baal. Dava uma sombra para mais de 100 pessoas. Deus retirou. Deus retirou. Eles faziam essas oferendas, aquela estátua não dava nem sombra mais, não os protegia de nada mais, não barrava o povo de Deus de jeito nenhum, o povo de Deus marchando. E tem gente que está vendo que Deus está fazendo isso hoje em Cristo Jesus e não acredita que Deus já destruiu o inimigo. Fica acreditando um monte de picuinha ainda. Que fulano mexe com isso, que fulano é aquilo. Eu tenho dó desse povo, querido. Quem vai se levantar contra Deus? Quem é que pode se levantar contra Deus? Quem é que se pode, pelo menos, comparar? Irmão, nós precisamos ver aqui, ó, só nesse versículo 9 aqui, já foi retirado deles. Se alguém trouxe uma palavra maldita para a sua vida, continua crescendo e caminhando, já foi retirado o Deus que proclamava isso. Já foi retirado os deuses dele, já foi retirado quem eles procuravam. A proteção dos seus deuses já não estão mais. Quando um crente continua caminhando em Cristo Jesus, em espírito e verdade, continua crescendo para Cristo, seus inimigos veem. E eles começam a ver que a macumbaria deles não vale mais nada, que as maldições deles não valem mais nada, que as coisas que eles fazem contra o povo de Deus não valem mais nada, que a opressão não vai valer mais nada, que o povo continua caminhando, continua crescendo. E já perderam a proteção que eles achavam que tinha. O diabo os abandonou, deixou eles lá para a própria sorte. É isso que nós precisamos ver, amém? Não tenhais qualquer receio deles. Quem está falando é a palavra de Deus. Não tenha receio das coisas que vêm de fora, dos dardos. Não tenha receio de nada disso. Coloque tudo na presença de Deus, porque Deus luta por mim e por você. As crenças dele já foram abaladas, seus Deus já foram abalados. Não tem medo aqui, ó. Não tem qualquer receio deles. Não tem receio das maldades das pessoas. Siga o seu caminho servindo ao Senhor. Não tem medo de religiões que começam a surgir. Até no nosso meio mesmo. Começa a levantar cada igreja que parece que é de Deus demais da conta. Que está fazendo e acontecendo. E muitas vezes aí você fica receoso. Fica receoso com orações contrárias, com orações feiticeiras, com pragas, com deuses pagãos. Eles não podem fazer nada. Seu Deus é muito maior que todas essas coisas. Deus é maior do que todas essas coisas. Jó afirmou para a mulher dele: Deus é maior, e o que ele fizer está feito. Muito maior, muito melhor, e tem o melhor. Então Deus me chama, eu e você, para vencer com Cristo.
com o Senhor dos Exércitos. Para a gente guerrear em nome do Senhor dos Exércitos. Para a gente guerrear em nome de Jesus. Para que todo principado, potestade, todos os seres celestiais saibam que nós buscamos Deus de verdade. E não só em palavras. Não seja aquele que vive na igreja. Tem crente que só vive na igreja. Ele não vive para Cristo. Ele não vive para Deus, ele só vive na igreja. Ele só cumpre a normativa da igreja. Mas ele não vive para Deus. Verdadeiramente. Deus o chamar, eis-me aqui. E aí fica as brechinhas para Satanás entrar. Tem gente que não vive para Deus em casa. Tem gente que não vive para Deus no trabalho. Tem gente que não vive para Deus em família. Tem gente que não vive para Deus no lazer. Está no lazer, esqueceu que tem Deus, que tem Jesus. Está em família, esqueceu. Está no trabalho, esqueceu. Está na igreja, esqueceu que existe um Deus que rege a igreja. Quer fazer de qualquer jeito. Quer fazer do seu jeito. Muitos desse povo aqui não entraram na terra prometida. Muitos deles não entraram. Uma grande maioria não desfrutou da terra que manava leite e mel. Nem eles, nem suas famílias. Porque desistiram. Porque não viram Deus à frente. E nós, meu irmão, muitos hoje, em Cristo Jesus, não entrarão na vida eterna. Não entrarão. Se não mudarem, se não, ouvir o que Deus está falando, a proposta que Cristo tem para uma vida eterna, não vão entrar. Não vão entrar. E olha que Moisés intercedeu, e olha que Arão intercedeu, e olha que todos eles intercederam. Imediatamente a ira de Deus se acendeu contra o seu povo. Imediatamente ele já desceu na tenda da congregação, já desceu no tabernáculo e já chamou Moisés. Falou: Moisés, até quando esse povo vai me desprezar? Isso é Deus que fala, se você acompanhar aqui tem. Quer ver? Olha o versículo 11. Números 14, versículo 11. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que eu fiz no meio deles? Vou feri-los com pestilência e aniquilarei, e os aniquilarei. De ti, contudo, farei uma grande nação, muito mais poderosa do que este povo. Moisés conhecia as coisas de Deus. Moisés conhecia que ele podia falar com Deus. Então ele rasgou suas vestes, prostrou diante de Deus, falou: Senhor, não faça isso com esse povo, é o povo que você tirou lá no deserto, enfim, e vem relatando tudo aqui, ó. E ele fala aqui que o Senhor só é tardio e irás. Só que tem que ele fala as palavras que Deus acatou. O importante, meu irmão, quando a gente fala na nossa oração a verdade para Deus, você tem uma coisa boa para o outro, mas quando você fala a verdade para Deus. Moisés falou a verdade para Deus. Quer ver no versículo 18? Moisés vira para Deus e fala assim: ó, o Senhor é lento para a cólera e pleno de amor, toleras a falta e a transgressão, mas não deixa ninguém culpado sem a devida punição. Não deixa ninguém culpado, ou nenhum culpado, sem a devida punição. Ele castiga a falta dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, pois, a falta deste povo, segundo a grandeza da tua bondade, da mesma maneira com que os tem procedido e perdoado desde que saíram do Egito até hoje. Ou seja, Deus vinha perdoando desde quando saiu do Egito. Essa foi a oração de Moisés: Senhor, perdoa esse povo. Eu sei que quem o Senhor perdoar vai ser perdoado, e que o Senhor punir vai ser punido. O que Moisés estava fazendo? Ele estava intercedendo para que Deus não destruísse todo o povo. Falou: não, Senhor, que o Senhor puna aqueles que estão contrários, e que tem misericórdia daqueles que querem entrar na terra. Essa foi a oração dele. Os que querem entrar, Senhor, conduza. Agora os que não querem, Senhor, o Senhor os puna, faça o que o Senhor quiser. E Deus respeitou a oração desse homem, respeitou a intercessão, porque Deus aplicou as duas coisas. Deus aplicou o perdão e a punição.
Qual que nós queremos? O perdão ou a punição? Ser vencedor ou ser vencido? Então, quando nós falamos a verdade para Deus, Deus nos corrige em amor. Mas quando nós continuamos ali, persistindo na mentira, no erro, persistindo em grandes coisas ali, Deus nos pune. É diferente. Saul fez até Deus punir ele, retirando o espírito dele. Tirou o Espírito Santo da vida do homem, acabou. Ele ficou louco, ele ficou desesperado. Aí já começou a chegar demônios para o atormentar, porque foi retirado o espírito dele. E aqui no verso 20 diz assim: então Deus respondeu a intercessão de Moisés. Então Deus respondeu: eu o perdoo de acordo com a sua súplica. Eu te perdoo segundo a sua súplica. Olha a intimidade. Então muitas vezes você ora e Deus vai agir segundo o que você orou. Então tá, gostei. Vou agir assim, assim, assim. Então aqui ele vira para ele, ó. Então Deus respondeu: eu o perdoo de acordo com a tua súplica. Entretanto, no versículo 21, eis que eu vivo, a glória do Senhor, o Eterno, enche toda a terra. Então ele perdoou, mas entretanto, eu vivo, a minha glória está sobre toda a terra, e eles denegriram a minha glória, e eles foram contra mim, e eles queriam levantar um líder contra mim. Versículo 22, todos esses homens que presenciaram a minha glória e contemplaram os sinais miraculosos que fiz no Egito e no deserto, todas essas pessoas que já me puseram à prova e me desobedeceram, deixando de ouvir a minha voz 10 vezes. Deus exortou um monte de vezes o povo. Deixaram de ouvir? Versículo 23. Não chegarão a ver a terra que prometi, como juramento aos seus antepassados. Nenhum deles que me ultrajaram a contemplará. Nenhum deles. Todos esses que revelaram, que nós lemos aqui no capítulo 14, que quiseram líder, que falaram: por que Deus nos trouxe para esse lugar, por que Deus está fazendo isso comigo, eu podia estar muito melhor, eu podia estar muito bem, eu podia estar vivendo minha vida medíocre no Egito, e, enfim, tudo que nós lemos aqui. Sabe esses? Deus puniu. Aqui tinha ímpio? Não. Aqui não tinha ímpio, não. Era povo de Deus. Aqui teve o perdão para povo de Deus e teve punição para povo de Deus. Moisés, todos que te obedeceram, todos que são da sua linhagem, todos que quiseram, todos, esses vão entrar. Esses vão continuar. Esses vão continuar ganhando a terra, crescendo na terra. Mas os que me ultrajaram, que está falando de crente, irmão, está falando de povo de Deus. É como se fosse hoje. Todos nós caminhamos em Cristo Jesus e Deus traz o perdão e a misericórdia para uns e traz a punição e a morte para outros. Por causa que não ouve, não obedece, não segue, não quer. Então é mais ou menos por aí. Não chegarão a ver a terra que prometi como juramento aos seus antepassados. Nenhum daqueles que ultrajaram, que me ultrajaram, a contemplará, não vai ver a terra. Todos eles. Mas aos que creram, aos que querem, isso eu darei. Só por causa da súplica de um homem. Então, quando você ora, homem, mulher, casal, família, quando você ora com sinceridade, Deus traz a resposta. E muito mais hoje em Cristo Jesus. Porque toda vez que nós oramos, ainda tem o Espírito de Deus que leva a nossa oração, intercede, conserta a nossa oração. E ainda tem Jesus junto ao Pai para advogar essa oração. Nesse tempo aqui não era direto. Eu orava, Deus já estava escutando. Eles oravam, Deus chegou na tenda da congregação, falou na tenda da congregação, Moisés rasgou suas vestes, prostrou diante de Deus, Deus respondeu na hora. Hoje nós temos aí todo esse aparato de intercessão, de favor e de graça de Deus. Tem ali um bom caminho. Porque Deus aplacou a sua ira em Cristo.
O que estava proposto para nós ficou em Cristo. Então toda vez que nós falhamos, nós erramos, ele veio em Cristo. Por isso que não se acende contra nós a ele. Mas nós precisamos confessar isso, nós precisamos abrir o nosso coração, falar, Deus, me ajuda. Deus tem que ser sincero na nossa oração, para que o Senhor venha operar, para que o Senhor venha fazer. Amém? Aí sim o melhor de Deus acontece na nossa vida. Aí sim o melhor de Deus vem sobre nós. Aí sim você tem essas respostas aqui. Você sabe para onde você está indo. Você tem convicção e fala com convicção do que Deus está falando com você. Isso é o que é mais importante. E não as outras coisas. Se o Egito acabar, para onde esse povo ia? Onde nós iríamos? Se acabar tudo, para onde nós vamos? Deus fechasse a congregação, tudo o Brasil. Mas vai fazer o que com sua vida? Nós não pensamos nisso. Deus pesar a mão de uma forma tal que nos prove duramente. Como vamos fazer? Uma coisa eu tenho certeza, se nós não mudarmos a nossa vida, nós vamos ficar murmurando, continuando reclamando do mesmo jeito. Então, queridos, reflitam em tudo isso. O que o Espírito de Deus te falou durante todo esse culto. Nos louvores, na oração. Respondeu bem o sonho aí, né? Olha lá. Sabe quando você está num lugar e não tem nada para falar? Puxa, vida agora, Deus, o que aconteceu? O que eu vou fazer? Orar e falar a verdade com Deus. Porque se o Senhor não nos der palavra, se o Senhor não for conosco, não tem palavra. Se o Senhor não mover a nosso favor, não tem. Se o Senhor não nos curar, nós vamos ficar coçando com o caco dele. Se o Senhor não mover e não abrir a porta de emprego, a porta, enfim, nós não vamos conquistar. O mundo não vai te dar isso. Senhor, a minha situação é essa. Se o Senhor não for comigo, Deus, eu preciso de Ti, verdadeiramente. Abrir o coração, não só em canção, mas verdadeiramente. Quando orar verdadeiramente. Quando adorar verdadeiramente. Quando interceder verdadeiramente. Fazer tudo para a glória de Deus. Amém? Vamos adorar o Senhor? Amém, igreja? Glória a Deus. Feche seus olhos por um minuto.